Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 10. Meu nome é Ed The Drummer e pra mim a gente nunca para de crescer, né, João? É verdade, estamos sempre em constante crescimento, né? Em todas as áreas. Tem pessoas que crescem por cima, outras que são que nem a raiz das árvores, que crescem para baixo também, né? Opa! E é para isso que a gente tá aqui, né? Para tentar conversar um pouco sobre crescimento. Crescimento lembra crianças, que crianças crescem também, né, Aline? Crescem também. Eu fui uma criança que cresci muito pra cima e pros lados também. Eu faço parte dessa categoria nesse podcast hoje. E falando sobre crianças, eu que tenho uma irmã que é tão pequenininha. Não, mentira, ela já tem 13 anos, mas pra mim ela continua sendo sempre uma criancinha. Né, Mirella? É isso aí, gente. Hoje eu acordei meio Gonzaguinha, né? Com Eu Fico com a Pureza da Resposta das Crianças. Pra esse podcast que acho que vai ficar legal. E no episódio de hoje nós vamos falar então sobre como a gente é criança aos olhos de Deus, o que isso significa, né? E o que é essa questão do crescimento espiritual. Tá beleza, Edson! Então, João, no episódio de hoje, como comentado, nós vamos falar sobre o crescimento espiritual, né? Começando, então, sobre a parte de ser criança, né? Aos olhos de Deus e toda essa questão de ser criança espiritualmente. Pode nos dizer um pouquinho, então, o que significa isso? Pra gente começar... Vamos começar de baixo, né? De baixo. Começar do início, de ser criança. Do Gênesis. Então, como assim, então? Legal, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para uma criança, né? E quando a gente olha para a criança, como é que... Nenhuma criança já nasce sabendo tudo. Nenhuma criança nasce sabendo as coisas. A não ser que tu seja passarinho, que a mãe te joga do ninho e tem que saber voar. A não ser que seja dessa forma. Se você, né? passarinho, está escutando esse podcast, então deixe seu comentário aí embaixo. Como é que é foi sua o... experiência? Revolta. Como é que é o escritor lá, não sei o que, passarinho? César. Não é o César. César Passarinho. Não, é do Eu Passarinho? Não, se você, eu, é isso, é. É Mário Quintana, eu Mário acho. Quintana, mas como é que é o que ele falava? Eles passarão e eu passarinho. Esse aí, eles passarão, eu passarinho, Eu passarinho, nossa. né? Então vai lá, continua. Então, enfim, cara, a criança, ela tá ali, tá aprendendo, né? Tipo, ela tá sempre se desenvolvendo, ela precisa conhecer, ela não sabe. E ela tem aquele encantamento por aprender as coisas. Tudo é novo. Tudo é novo, tudo é novidade. E ela assimila e aprende isso. Né? E muitas vezes ela coloca em prática. E a criança, tipo, ela aprende de que forma? Ou vendo o que as outras pessoas fazem, imitando, sendo ensinada pelos professores. Aí tu pega lá pela escolinha, pela creche, tu vai aprendendo dessa forma. E Deus também nos quer que a gente seja crianças no nosso processo de crescimento espiritual dessa forma. Às vezes Deus vai nos ensinar as coisas, às vezes também Deus vai colocar pessoas para que a gente, assim como criança, para que a gente imite as atitudes, que a gente aprenda através do exemplo. Isso. Né? E sempre e continuamente isso, né? Assim como a criança, eu acho que em nenhum momento ela para de aprender. Então, só que aos olhos de Deus vai chegar um momento que nós vamos ter que ser adultos, que aí vai ser a parte do crescimento espiritual. É que nem eu disse desse negócio do aprendizado, que nem eu disse no último. No fundo, todos nós somos crianças, né? Todos Estamos somos sempre crianças. aprendendo, né? Mas a gente tem que crescer em maturidade espiritual. E é muito interessante porque criança na Bíblia, a palavra criança é usada como um símbolo, como o João até mencionou, de humildade e dependência de Deus. Na minha fonte diz que ela é citada cerca de 95 vezes na Bíblia. Não sei se é confiável, mas enfim, temos vários exemplos, né? Por exemplo, o Salomão, para revelar sua dependência de Deus, ele confessa ao Senhor que ele não passava de uma criança, né? Davi também, reconhecendo a sua dependência, ele afirmou que sossegava sua alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Isso em Deus, né? Também Jeremias, ele declarou que não passava de uma criança quando foi chamado por Deus. Ou seja, uma criança, ela é flexível ao aprendizado,
ela tá sempre disposta, ela é humilde para isso, né? Quantas vezes a gente não tem essa humildade de reconhecer que precisamos estar sempre aprendendo com Deus na nossa vida, né? Seja por meio de situações. O que tu acha, Aline? Eu acho que assim, tudo isso faz muito sentido, e ainda mais quando a gente trata do nosso relacionamento com Deus, a gente tem muitas experiências, né? Deus faz conosco assim que a gente passe por coisas para que a gente possa amadurecer, possa crescer, e é só a gente observar. Quando a gente dá uma tarefa para uma criança, a criança tem tanta vontade de fazer aquilo, tanta vontade de passar por essa experiência nova. Se tu convida a criança para ir em algum lugar que ela nunca foi, para comer algo que ela nunca comeu, ou para... A não ser que não seja verdura, né? Não, verdura não, porque tem adulto que também não come verdura, né? Não sei. Essa parte eu não falo nada. Pulando a parte das verduras, então, eu acho que a criança, a essência de ser criança também é a facilidade e a empolgação que a criança tem por passar por novas experiências. A gente precisa passar por novas experiências para poder crescer, para poder fazer com que o nosso testemunho, assim como a gente conversou algumas semanas atrás, possa agregar na vida de outras pessoas. A gente consegue ver vários conceitos e ciclos sobre a criança, então a gente consegue tirar uma ideia de que a criança espiritualmente, no caso, é aquela que iniciou a caminhada com Cristo. Digamos, um recém-convertido, ela começa como sendo criança, ela recém-nasceu. Dá até pra levar aquela ideia de que a gente morreu pra velha vida, a gente nasceu pra uma nova vida, e quando a gente nasce, a gente é o quê? Uma criança. A gente nasce do início. Do Gênesis. Isso, do Gênesis. A gente nasce como sendo um bebê, uma criança, e a gente tem toda aquela bagagem que a gente tem que começar a buscar, né? Que a gente é dependente dos nossos pais, a gente precisa engatinhar ainda, a gente precisa buscar. Então tem um monte de pessoas que vão estar ao nosso redor para estar andando junto com a gente, para explicar as coisas, pra gente poder conhecer, porque até o momento a gente não conhece nada, né? A gente não sabe muitas coisas e a gente precisa conhecer, a gente quer, como foi comentado, a criança quer saber várias coisas, então a gente também quer saber várias coisas, né? E é impressionante como a gente tem que se assemelhar a uma criança em algumas qualidades. Por exemplo, nós temos que nos assemelhar a uma criança na pureza, né? Tanto é que lá em Lucas Jesus fala: deixem virem a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Também nós temos que ser como uma criança no quesito da obediência. A Bíblia fala lá em Provérbios, diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então tem muitas qualidades de uma criança que nós precisamos manter em qualquer fase da nossa vida cristã, seja como uma fase ainda não madura, seja depois como madura. Nós precisamos estar sempre humildes, dependentes, puros, obedientes, né? Que outras qualidades vocês veem, assim, que nós precisamos manter de uma criança? Acho que a curiosidade também. A curiosidade é legal, A curiosidade, né? Não no sentido ruim, né? Claro, no sentido bom de querer buscar sempre saber mais. E esse buscar sempre saber mais é com o intuito de tu sempre querer agradar mais a Deus, né? Saber como eu posso agradar mais a Deus, como eu posso, né? Desse tipo. Não querer descobrir coisa que Deus não quer que a gente saiba. Porque às vezes o cara começa a estudar teologia lá, daí começa a ver um monte de coisa e acaba deixando a fé de lado porque quer saber louco, né? O tamanho do prego aqui, da cruz. Faz muita confusão com coisa. Qual é o tamanho do prego? Não, mas é bom ter essa curiosidade, tu querer buscar, e é bom também porque aquilo que a gente comentou em alguns episódios passados, pra te ficar preparado pra se defender dos falsos profetas, né? Porque se tu não buscar e tu não querer buscar esse crescimento, essa curiosidade, né? Qualquer pessoa que vai vir aí falar pra ti alguma coisa, tu vai acreditar, tu não vai buscar na Bíblia o que a Bíblia fala sobre isso, e aí tu vai ficar seguindo ele. Daqui a pouco ele pode estar te enganando, né? Aí se tu busca, tu vai saber o que é realmente aquilo que Deus quer te falar, né? Através da Bíblia. A própria Bíblia fala sobre que a gente não deve ser levado por qualquer vento de doutrina, e principalmente que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então que a gente busque ir crescendo, porque a criança, é inevitável o crescimento da criança. A gente não vai conseguir manter, por mais que a gente queira manter ela sempre pequenininha, é inevitável, ela vai crescer, e a gente também precisa crescer,
Porque a obra de Deus precisa do nosso crescimento, precisa que a gente vá crescendo, vá trazendo outras pessoas, vá ensinando tudo que a gente já aprendeu, e assim a gente possa se defender e descobrir o quanto o amor de Deus é bom pra gente e o quanto a gente pode usar esse amor de Deus na nossa vida para buscar agradá-lo cada vez mais. Com certeza. Outra qualidade que eu acho fantástica é aquela de querer sempre imitar o pai e a mãe, né? E partindo do pressuposto que nós devemos imitar a Deus. Qual menina, né, Aline, que quando era pequena não colocou os sapatos da mãe, que eram 3 vezes maior que o pé? Ah, mas isso aí, hoje nós estamos num podcast de meninas, nós sabemos o que é isso. Hoje pegar maquiagem, fazer escova no cabelo. Querer parecer igual a mãe, ou querer imitar o pai, né? E proteger a família, não sei, fazer as mesmas coisas, ou dirigir, ou ajudar a lavar o carro, eu não sei, porque também não sou menino, né? Eu também, esse negócio de meninos eu não sei, não. Mas a gente, quando é criança, tem muito disso, de querer ter aquele, entre aspas, né, ídolo, assim, querer se parecer com o seu pai e com a sua mãe. Se a gente tiver isso em mente, a gente vai ser sempre mais parecido com Cristo e honrar quando nos chamam de cristãos, né, sermos pequenos cristos. Então a gente consegue ver várias qualidades que a criança tem pra gente estar seguindo durante toda a nossa vida e como que a gente começa também o nosso relacionamento espiritual com Deus. A gente começa como criança, mas o objetivo é que a gente tenha um crescimento espiritual, né? E eu tenho aqui aquele versículo de Hebreus 5, né, que ele diz assim, eu vou ler pra gente porque é melhor ler do que as últimas vezes tentei só falar, eu me enrolei. É melhor ler, né? Diz assim, quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então eu vejo assim que, realmente, a pessoa que inicia a caminhada com Cristo, ela é uma criança e ela bebe o leite. E o leite são os princípios elementares da palavra de Deus, né? É aquilo lá, a questão, por exemplo, assim, quem é Cristo, que Ele fez por nós. Eu acredito que esses são os princípios elementares, que é quem é Deus. O abismo ligado. E até aqueles estudinhos do discipulado também, a questão do que é uma fortaleza, né? Essas coisas assim. E daí, depois, a ideia é que tu vai pro alimento sólido é quando tu tem já uma caminhada, um relacionamento mais com Deus, né? Que é quando tu começa a pôr em prática isso que tu aprendeu. Isso, porque ele diz ali, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O exercício constante pode ser tanto tu aplicar o que tu faz, quanto tu tá buscando cada vez mais, lendo a palavra de Deus, tentando discernir, entender, pedindo a Deus direção para entender também, né? Exatamente. E todo conhecimento que a gente não usa de qualquer maneira, ela se torna um espaço vazio ali. A gente não só não vai aprendendo mais, como vai esquecendo do que a gente já aprendeu. Então, a partir do momento que a gente cresce, a gente precisa também alimentar essa questão. A gente precisa conhecer mais, pôr em prática, porque senão a gente, além de não aprender nada de novo, a gente vai esquecendo o que a gente já aprendeu. E daí a gente volta a ser criança de uma maneira não tão boa assim. Eu não sei se aqui, por exemplo, porque aqui na Serra eu sou meio que forasteiro aqui, né? Vem da fronteira oeste, né? John Wayne do Então lá era comum, eu não sei se vocês usam o termo aqui, arteiro. Arteiro, sim, quem pratica arte. Arte, mas não no sentido de artista, né? Sim, mas não, tipo, não. por exemplo, assim, Esse guri é muito arteiro. se chamar de criança arteira, cara, eu era muito furacão, arteiro, né? Então é bom que os termos são iguais aqui, né? Somos tudo gaúcho. Exatamente, aqui desse país, né? Como tu gosta de dizer. Isso, nosso país. Nosso país, né? E então nessa caminhada com Cristo aí, essa criança espiritualmente, às vezes a gente pega umas crianças arteiras aqui, até nós mesmos, né? Tipo, porque a gente, às vezes, até como a própria palavra diz, bom, se a gente sabe o que é certo, por que a gente faz o errado? Né? E aí tem as crianças arteiras, poxa, sabe que é certo, mas tu faz o errado. Então, tipo, tu sabe que a criança não é legal, por exemplo... Comer minhocas, como eu já comi. Ou um exemplo da minha mãe, quando ela era criança, tipo, ela queria deixar um gato pitoco. Vocês sabem o que é um gato pitoco?
Não. Cortar o rabo fora. Cortar o rabo do gato. Né? Então, É tipo, coisa de menino, Mirella. É, Isso entendeu? Isso é a minha mãe, arteira. Pô, não é certo cortar o rabo do gato, porque o rabo do gato ele deve ter uma função ali que não sei por que serve. Aerodinâmica. É o talvez. charme. É o charme, né? Ele Também. Então, provavelmente alguém falou pra ela, disse, ó, não é correto cortar, o rabo do gato não é pra cortar, né? Mas ela, que como toda criança arteira, vai lá e cortou o rabo do gato. E o pior é que ela nem conseguiu cortar, né? Pelo que ela me conta, ela só, tipo, meio que bateu assim, quebrou, mas não cortou, né? Então, essas são as situações que a gente ocorre na vida. Alguém vem e nos diz que não é certo. Quantas vezes, talvez, num discipulado, a gente vai lá pedir um conselho pro nosso discipulador, não faz isso. Mas às vezes a gente tem aquela recaída de criança arteira, que você, né, não, vou fazer dessa forma, e tu vai lá e faz a arte. E depois tu tem que ir lá e ver que, bom, realmente fiz arte. Até isso nos lembram as fortalezas, né? Porque é aquele erro recorrente. Você sabe que é errado, mas aí chega na hora, você erra no mesmo ponto. Aí o Deus vem como um pai e diz, poxa, de novo aqui, meu filho, de novo. Para de fazer arte, guri. Que guri arteiro. Né? Mas a respeito desse trecho de Hebreus, eu acho fantástica essa analogia que ele usa do leite, né? Do leite e do alimento sólido. Porque o leite é para bebês espirituais que ainda não conseguem absorver a complexidade de algumas fases e conceitos na vida cristã. Que de repente algum cristão mais calejado, que já passou por algumas situações mais complicadas, pode se sair melhor. Então o alimento sólido é para um cristão maduro, que tenha essa experiência, e ali, nesse trecho bíblico, nós somos incentivados a não se parecer como crianças em um aspecto, nessa questão da maturidade. Como crianças, nós devemos sempre buscar uma maturidade e procurar nos tornar o mais adulto possível espiritualmente, né? E uma coisa que eu queria falar também é que a maturidade, ela não se mede pelo tempo que você conhece a Cristo. Isso é verdade. A maturidade não tem um tempo pré-determinado, não. Se você passou ali 2 anos, então você já é maduro. Se você passou 4, a gente não tem um tempo determinado. A maturidade, ela depende de quanto a pessoa busca se aprofundar em Deus. E não apenas de forma racional, no sentido de ler a Bíblia, de estudar a teologia, como foi dito antes, mas de forma cognitiva, né? Quando a vida te proporciona experiências com Deus, quando você vê a misericórdia ou a graça de Deus, é aí que você... E, claro, isso lendo a Bíblia e tudo mais, aí sim que você vai buscando essa maturidade, né? Uma coisa bem interessante sobre o que a Mirella falou agora é que quando a gente observa uma criança, ela nunca quer ser criança. É verdade. Ela quer ser adulto. Por quê? Porque ser adulto também é legal. Porque a criança é cercada por adultos, então ela tem essa, vamos dizer assim, essa vontade, esse desejo. Então, assim, a gente não pode ficar aprisionado como criança. Tipo, a gente só sente mais saudade de ser criança depois que a gente é adulto do que a gente passa o tempo, vamos dizer assim, quando é criança, valorizando esse tempo. Não que não seja bom ser criança, é bom ser criança, só que a gente precisa dar um passo à frente, a gente não pode ficar aprisionado na ideia de que a gente vai sempre ser alimentado, sempre ser cuidado, sempre ser assistido em todas as nossas necessidades. Não é isso que Deus pede. Em Mateus, Deus pede para que a gente vá e faça discípulos, ou seja, alcance outras pessoas. A gente nunca deixa uma criança sair de casa sozinha. A gente nunca pede para uma criança ir em algum lugar. A gente sempre vai com a criança. Então, a partir do momento que Jesus disse que eles podiam ir pelo mundo e fazer discípulos e buscar pessoas, resgatar pessoas para Deus, isso quer dizer que ele confiava naquelas pessoas, porque elas já eram maduras para ir em busca de outras, né? E Eram adultas. Outro ponto que é interessante é assim, como você vê se uma pessoa é uma criança ou um adulto espiritualmente, né? Nós vemos isso pelas nossas ações, pelos nossos frutos, né? Como anda a nossa vida? Quais são as nossas falhas ou quais são os nossos dilemas? Será que você ainda está pensando
se você tem que, né, de repente, vou usar um exemplo aqui esdrúxulo pra ninguém se ofender, né? Será que vou matar ou não o ciclano, né? Aquela coisa que se você ama o próximo, você não mata, né? Então, será que os seus dilemas são ainda basilares ou você lida com coisas mais complexas? Nós vemos isso pela nossa maneira de agir. Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu acho que é bem assim mesmo, a questão de tu ver aquilo que a pessoa faz, não, mas os frutos dela, né? Por exemplo, que tu percebe que ela coloca como prioridade, né? Principalmente. Isso é muito legal mesmo. Prioridade, né? Tipo, se é isso, daí entra o testemunho. Tu vê, até por exemplo assim, não é um mandamento, obviamente, que a gente frequente a celebração no final de semana ali, né? Não é um mandamento isso, mas por que a gente vai? Porque ali tu vai ter um alimento, tu vai poder ver outras pessoas que têm a mesma fé que tu, e tu vai poder ter ali um momento que tu vai poder louvar a Deus, essas coisas. Então tu vai ter um momento de relacionamento com Deus e com outras pessoas. Então por que tu não vai querer isso, né? Então, ou seja, isso é uma coisa importante pro cristão, é uma coisa importante pro crescimento dele. Aí tu percebe isso no momento que a pessoa diz, será que eu vou ir? Tô cansado hoje, não vou ir. Aí tu vê qual que é a prioridade dele, sabe? É verdade. Muitas vezes eu fui cansado e, né, porque pra mim aquilo é importante, aquilo renova também, né? O cansaço vai embora na hora. Depois tu chega em casa, tá cansado de novo. Mas aí a gente não pensa na hora lá. Na hora tu não pensa. Ou assim, hoje tem, sei lá, tem jogo de fulano. Cara, vê o jogo outra hora. Bota gravar. Você conhece alguém que tem aquele Sky que dá pra gravar, pede pra gravar. Ou bote uma fita VHS no seu videocassete. Deixa lá. Mas entendeu? Tipo, é prioridade. Deus é mais importante ou o time de futebol é mais importante, né? Eu digo futebol porque eu sou menino, né? Eu nem gosto muito de futebol, né? Então... Mas dando um exemplo geral. Mas não sei, vamos dizer que tem... eu vou ver o Faustão, né? vou ver o Faustão. Vou ver o Fantástico, né? O Fantástico eu vou, né? No domingo lá, entendeu? Então é coisas assim, às vezes a gente bota prioridade. Eu coloco muito como prioridade. Se tiver visita, eu digo, olha, eu tô indo lá, tal, vocês podem me ir juntos se vocês quiserem, mas eu tenho esse compromisso, sabe? Muito de compromisso. Eu sou muito de, sim, se eu tenho compromisso, eu tenho que ir. Eu tenho esse compromisso, né? Então eu acho que essa é uma das coisas, né, que demonstra o fruto, né? Se tem uma só, né? A questão do compromisso e prioridade, né, que tem com Deus, né? É por isso que nós provamos no que acreditamos, de fato, quando nós vivemos isso, né? É fundamental. Aí já faz uma ligação com aquele podcast de testemunho, né? É verdade. E tem a questão também de que, uma vez eu estou ouvindo um estudo de uma pessoa muito querida, que no que a gente investe energia é o que a gente realmente acredita. Então, se a gente tá gastando a nossa energia para aprender mais, para conviver mais com pessoas, para viver mais experiências que Deus nos proporciona, isso quer dizer que a gente realmente acredita em Deus e acredita que Ele tem o melhor pra gente. Então, a gente pode, vendo tudo isso, a gente pode chegar à conclusão que na nossa caminhada cristã, as nossas atitudes têm que ser de adultos. Mas o nosso espírito, os nossos frutos têm que ser de adultos. Né? Mas o nosso espírito tem que ser de criança. Tem que ser não diria totalmente o espírito. Humilde, as atitudes, sim. né? Nosso coração tem que ser de... coração tem que ser um nosso coração, sim. Né? Nosso entusiasmo de descobrir uma verdade nova e se surpreender com isso, cara, tem que ser como uma criança que ganha uma caixa no Dia das Crianças agora, né? A criança vai chegar ali naquele pacote... Deus te dá um presente, assim, e ela vai ter aquele entusiasmo de ir ali, de abrir aquele pacote, aquela curiosidade de ver, aí ela abre, que é um comandos em ação. Eu não sei se ainda existem comandos em ação ainda, na minha época tá tendo os filmes do G.I. Joe agora. Então, cara, imagina quando ela abre aquele pacote, ela tira... recebe aquela caixa bonita, abre ali, tem aquele comandos em ação com as arminhas assim. Ai, uma Barbie! E aí tu vê nos olhos dela que ela brilha, que tá feliz, que aquilo ali é o que ela sempre quis e entendeu, né? Esse espírito de encantamento com uma novidade, com um presente. E eu acho que é com esse olhar dessa criança, quando Jesus fala que se alguém não for como uma criança não vai entrar no reino dos céus, é com esse olhar que a gente tem que ter. Quando a gente descobre, quando a gente está ali, como o Duda falou, lendo a Bíblia, que às vezes Deus fala com a gente, nos dá um presente, Ele nos dá aquele versículo que é o que vai fazer toda a diferença no nosso dia, que a gente tem aquele encantamento de olhar para aquilo e ver,
olha, é isso mesmo que eu tô precisando, que é isso que eu preciso aplicar na minha vida, né? E a partir disso, ter a atitude de adulto que é, bom, é isso mesmo que eu preciso e colocar em prática. E a atitude de adulto, então, já que a gente tá falando sobre o amadurecimento, a atitude de adulto como que ela seria? Né? Além, por exemplo, ali a gente comentou dos frutos, né? Essas coisas, mas aí pela Bíblia. Eu gostaria só de pegar aqui um versículo em Efésios, que eu acho interessante para falar como que Deus proporciona que a gente chegue a essa maturidade e que atitudes que Ele espera, linkando aquilo que a Mirella comentou dos frutos ali e tal, né? Ele diz assim, ó, ele comenta que ele designou algumas pessoas para funções, né, tipo apóstolos, profetas, evangelistas, coisas assim, lá em Efésios 4, tá? Só para quem tá acompanhando em casa. E aí ele diz assim, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, né? Assim como as atitudes da pessoa, né? O pensamento que ela tem. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aquilo que eu tinha comentado dos falsos profetas, né? Tu tá preparado, né? Não ser ingênuo, né? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então é bem isso, né? Ele demonstra assim para nós que Deus nos dá esses dons, né? Para que a gente possa estar praticando nossas atitudes e também nos instruir, né? Que a gente possa chegar à maturidade em Cristo, né? Tendo uma atitude de adulto, não de criança, para que a gente esteja preparado, principalmente nessas coisas, que a gente não seja levado de um lado para o outro por qualquer coisa, que a gente esteja preparado. E essa maturidade, a gente chega, para mim, na minha visão, com a leitura da Bíblia, com o relacionamento com Deus, buscando mais, porque é bem isso, a questão do alimento sólido. Uma criança que ela se alimenta do leite, ela vai ali ler, por exemplo, algum versículo que não seja aquilo que é elementar, ela não vai entender direito ainda, né? Porque talvez ela precise entender alguns outros versículos para saber o contexto daquilo. Então eu acho que é coisas assim que ele quer dizer, para que a gente possa se alimentar do alimento sólido, que é aquilo que Deus quer realmente que tu tenha, assim, para te praticar em ministério, para que tu possa estar falando de Jesus para as outras pessoas, né? Para que tu esteja preparado quando vier alguém falar mal da tua fé e tu conseguir dizer por que tu acredita naquilo, claro, sempre respeitando, sempre tendo aquele coração de criança, que é um coração humilde, sempre tendo um coração de criança que ele tem aquele amor, né? Sempre tendo esse coração para que tu não possa ofender a pessoa, né? Sabendo se defender como adulto. Saber que se defender como adulto, mas sem querer atacar, porque os adultos às vezes quando se defendem atacam, né? Meio nervosos aí. Isso, então com aquele coração de criança, né? Mas a ideia da maturidade espiritual, eu acho que ela é bem importante. Ele fala na Bíblia que a gente possa sempre estar buscando isso, né? Nunca se deixar levar pela mesmice. Porque o que a gente vê também, que nem estavam comentando ali antes, beleza, a gente se torna adulto e ok, só que acontece às vezes também o cristão que ele já é adulto, mas ele não pratica, ele não come o alimento sólido dele, e aí, digamos assim, cai os dentes dele, acho, né? Aí ele tem que voltar a comer, tomar leitinho, porque ele se torna uma criança, ele fica lá estagnado. E o cristão que fica estagnado, pra ele voltar a crescer de novo. E sabe que isso é tão perigoso que quando o cristão pisa na bola assim, a gente pode até escandalizar outras pessoas, né? Por exemplo, se às vezes você tem algum amigo, algum colega que, você quer evangelizar aquela pessoa, né? Daí, às vezes, você tá aí numa fase não muito legal, né? Tá aí meio levado pelas ondas do mar. Ou você peca contra a pessoa, ou você peca com a pessoa. E daí a pessoa olha pra você e diz assim, não, tu não é um exemplo pra mim. E daí tudo que tu fala durante muito tempo não serve de nada. Porque as tuas ações, por isso que é muito perigoso, eu digo assim, um cristão que é mais casca grossa, né? Errar
porque junto com o teu erro você pode escandalizar muitas pessoas, né? Quantas pessoas, às vezes, que a gente vê de referência, que de repente vão errar em uma fase da vida, vão escandalizar 100, 200, né? Isso acontece às vezes, e eu já vi situações assim. Você escandaliza muitas pessoas junto contigo, então como é de grande responsabilidade nós adquirirmos maturidade, né? E não vou muito longe, por exemplo, os nossos meninos que estão no podcast hoje, né? O João e o Duda, por exemplo. O João e o Duda discipulam várias pessoas, têm vários ministérios. Influenciam muitas pessoas. Errou ali já era. Então, se vocês têm uma responsabilidade grande, porque muitas pessoas estão olhando e muitas crianças espirituais às vezes se espelham, né? Como é bom adquirir uma maturidade espiritual, mas como também é perigoso, porque você tem que ser muito mais forte em Deus, você tem que ser muito mais criança no sentido de dependência e humildade. Né? E de simplicidade, né? Porque a partir passar a ser adulto quer dizer também que a gente tem que ter o coração cada vez mais simples de criança, para entender que se a gente for levar isso com a gente mesmo, isso vai se tornar um fardo. Mas a partir do momento que a gente coloca isso para Deus, Deus vai guiando a ponto de que a gente seja referência para outras crianças, a gente seja um cristão maduro que possa se defender, que possa amar as outras pessoas, que possa não escandalizar outras tantas que estão fora, ser cada vez mais respeitado e admirado por ter o caráter de Cristo refletido, mas principalmente por levar isso de uma maneira simples. Eu sempre gosto de citar um exemplo de uma amiga cristã que eu conheci quando era adolescente, que a conduta dela me ganhou para Cristo. Ela era tão madura que ela levava a vida cristã de uma forma extremamente simples. Ela conversava comigo, nós éramos amigas, confidentes, mesmo eu não sendo cristã na época. Ela convivia com outras tantas pessoas, ela tinha o ministério dela dentro da igreja que ela frequentava, ela era respeitada pelo grupo que estava com ela, e mesmo assim, isso não a fazia separada de uma maneira pejorativa da palavra. Ela não era a pessoa inatingível, a pessoa que era complexa, ela era uma pura e simples criança no modo em que ela levava isso, como ela lidava com o fato de ter Deus na vida dela. E eu fui ganha por isso. Muito legal isso que tu disse, Aline, porque tudo que a gente leva, né, sobre as nossas costas é sempre um peso, mas tudo que a gente coloca sobre Deus, né, a gente fica leve, né? É uma questão de física, inclusive, né? Mas a Bíblia fala lá em Provérbios 20:11, né, que até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Então, nós demonstramos o que somos pelas nossas ações e nós conquistamos outras pessoas para Cristo por meio das nossas ações. Será que a nossa conduta é mesmo irrepreensível? E tu sabe que tinha comentado antes ali, até com isso junto, né? Sobre a pessoa que ela tá ali pegando na frente, né? Ela é bastante vista pelo exemplo, né? E é mais perigoso isso ainda, porque essa pessoa ela pode fazer tudo correto sempre, mas se ela cometer um deslize, é esse deslize que as pessoas vão ver. E vão lembrar. Entendeu? Tipo, digamos assim, tu pode ter 99,9% de coisas boas que tu fez perante as outras pessoas e 0,01% tu fez errado. É esse 0,01% que na cabeça das pessoas vai ser os 90%. Sabe? Elas vão ver, mas esse cara aí, ele fez aquilo lá. Uma vez só, né? Entendeu? Então é mais perigoso ainda por causa disso, porque às vezes até o cristão em si, ele entende, ele diz, não, mas olha tudo que ele faz ali, não, ele é humano, tá, erra, mas a gente tem que se preocupar para dar um bom exemplo para as pessoas que também não são cristãs, né? Tá certo que a gente tem que cuidar, principalmente quem é cristão, mas é criança, né? Porque essa tá olhando muito exemplo, ela ainda não é madura. Os que são maduros, eles entendem. Mas a criança, tem que cuidar muito. E também com quem não é, porque daqui a pouco tu perde a oportunidade de falar disso pra uma pessoa. Porque ela vai ver ali, mas tu faz isso, né? Sei lá, o cara vai numa roda de amigos lá e começa a falar um monte de besteira, um monte de palavrão. Aí diz, mas quando a gente não tava na roda de amigos, tu não falava isso, né? E como é que agora tu fala? Daí é isso que vai ficar pra pessoa, vai ficar marcado. Pode passar um mês e fazer só coisa boa, ela vai sempre lembrar daquilo lá. Mas ela falava palavrão lá na frente. É
difícil da pessoa esquecer, então tem que ter muito cuidado, assim. Isso é uma característica até do inimigo, né? O acusador. A Bíblia fala que é Exatamente. um acusador. Pra acusar, isso não pode. Eu acho interessante também a gente enfatizar e lembrar que, digamos assim, pra pessoa que tá ouvindo agora, né, que tá é só ouvindo, né, não dá pra ver isso aqui, né? Não dá pra ver. Eu sempre me confundo. Tu pode enxergar com os teus ouvidos. Ah, entendi. Uau, que coisa mágica, hein? Vamos tentar essa experiência, então. Então, digamos que a pessoa que tá ouvindo agora, porque ela, de repente, sei lá, ela se identificou como nova na caminhada, né, que... Ainda não é madura, né? Tô começando agora e aí a galera... eu tô recém conhecer Jesus, então eu sou criança. Cara, não leva isso pro lado pejorativo, né? Muito pelo contrário, tu tá vivendo uma fase... Muito legal. Muito legal, sabe? Uma fase única na tua vida. Uma fase única. Então, cara, tu tá ali, tu tá começando a tua caminhada, tu ainda tá tomando leitinho, cara, aproveita, né? E, tipo, quando o cara era criança, não tinha nada melhor que um Nescauzinho quente, né? E até hoje? Então, cara, tu tá ali, tu começou a Cristo, tu tá iniciando, cara, curte esse momento de criancinha, não tenta, tipo... Pular fases. Pular né? fases, né, cara? Porque é importante, é um crescimento, né? É um crescimento, entendeu? Tipo, e enxerga isso. Ao contrário que nos tempos de Jesus, eu não sei se vocês também sabiam, mas as crianças eram desprezadas naquela época. Tipo, as crianças naquela época não tinham muito valor, assim, digamos, perante a sociedade, né? E aí quando a gente olha para Jesus, ele veio exatamente para isso, né? Para resgatar as pessoas desfavorecidas, assim, né? Eram essas pessoas que Jesus veio pra resgatar. Então, assim, cara, tu tá começando agora, tu ainda tá tomando teu leitinho, aproveita, porque depois tu... As situações vão ser mais complexas. Exato, depois vai vir como é gaúcho, né? Tipo, o cara pensa, passou do leite, é picanha direto, entendeu? Esse crescimento, ele é importante pra te se preparar pra tua caminhada. Depois é que nem a Mirella falou, não tem um tempo exato. Para algumas pessoas pode demorar um mês, para outras pessoas pode demorar 20 anos, sei lá, né? É que também daí é demais, né? 20 anos. Não, 20 anos não. É preguiçoso, né? Um mês também é de flash, porque você não consegue ver tanta coisa. Exatamente, não, mas eu quis exagerar um pouco, mal dizer, mas não é bem assim, óbvio. Mas assim, cada um tem o seu tempo, né? E é importante tu participar dessa tua caminhada, porque é ali que tu vai crescer, ali... Porque se tu quiser pular e já querer ser grande, na verdade tu não vai estar sendo, né? É que nem quando... Aquele filme clássico, né? Sessão da Tarde, Quero Ser Grande. Tom Hanks. Assistiram? Isso aí é clássico. Esse filme é Faz ótimo. muito tempo. Ele é criança, ele tem uns 12 anos por aí, e ele vai num parque de diversões e lá tem o Zoltar. Acho que é Zoltar o nome. Aí ele faz um desejo, eu quero ser grande, né? Aí no outro dia ele acorda e ele tá grande, ele tem, sei lá, uns 20 e poucos anos. E aí ele tem que trabalhar, tem que... todas essas coisas, né? Só que aí ele percebe que uma boa fase da vida dele ele perdeu. Não é que quando a gente cresce, é maduro, a gente quer voltar a ser criança. Não. Tu agora quer ser maduro, né? Tá certo, ali tu é adulto. Mas tu teve a oportunidade de viver a tua fase de ser criança, né? Então tu conseguiu experiências, os erros que a gente comete, a gente cresce com isso. Exato. Né? A gente tem que crescer, porque aquele que não cresce vai ser criança a vida toda, né? Então a gente cresce com os nossos erros, é um aprendizado, as decisões que a gente toma, a gente vê que, eu podia ter feito dessa forma, daí a próxima vez tu pode orientar outras pessoas. Então é uma bagagem que tu leva, né? Esse crescimento com Deus, né? E cada coisa tem o seu tempo, assim como é bem estranho uma menina de 5, 6 anos de salto alto andando por aí, também é muito chato e muito estranho um adulto de 20 e tantos anos andando de chupeta no meio da rua, né? É verdade. Mas sabe que essa questão aí das crianças... Cara, eu tenho 29 anos assim... e tomo uma madeira. Tem algum problema? Tô brincando. Mas isso é uma coisa que a gente vê muito, né, no dia a dia. Aquelas mães que tem... As crianças têm 5 aninhos, perguntam se tem um namorado, colocam um salto, pintam umas unhas de vermelho. E a criança tem que se vestir como criança, tem que ser como criança. Assim como adulto... Não dá pra ficar tomando mamadeira, tem que, né? O João não pode tá mais. na hora de parar. João tem que colocar... Existe isso, tipo, equivalente à fada do dente? Colocar em ganhar um prêmio? Acho que tem um prêmio. Eu ganhei um prêmio quando eu larguei mamadeira, chupeta. O meu bico eu tive que atirar em cima do roupeiro.
Daí tu ganhou um prêmio Eu da ficava tua mãe, todas as certamente. noites olhando. Assim, será que eu vou lá e pego? Volta. Isso faz só 5 anos. Pega mais. Mas é isso aí, então. Eu acho que deu pra conversar bastante, então, pra gente entender esse crescimento espiritual que a gente tem que ter, então, né? Que a gente tem que realmente, como a Bíblia fala e a palavra de Deus, ela é clara, né? Que a gente tem que realmente deixar de ser criança pra a gente tá buscando o alimento sólido, né? Tá buscando ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus e também pra gente se defender e ficar esperto ali contra as ciladas do inimigo, né? Que pode querer levar a gente de um lado pro outro de qualquer forma, né? Então acho que deu pra entender isso, né? Foi bem tranquilo, claro que sempre tendo humildade e amor no coração, né? Não esquecendo disso. Mirella, tu quer propor um desafio aí pra gente? Eu sempre, né? Sempre Opa! um desafio. Vamos ao desafio. Eu imaginei desde o princípio. E eu queria propor um abaixo-assinado depois. Opa! Esse também é bom. É isso aí. Pra voltar às mamadeiras? Não, é que assim, cara, as pessoas que nascem ali, né? Tipo, naquele período ali de outubro, né? Tipo, crianças que nascem. Ou você bota uma semana antes. Véspera de Natal. É o véspera de Natal. Tu também. sabe que... É, véspera de Natal. Esse a aqui é o gente mês da tem um exemplo criança. aqui. Ó, eu fiz aniversário, acho que uma semana, 2 atrás, dia 7 de outubro. 2 semanas atrás, mais ou menos, né? Aham. Então, esse que é o mês da criança aqui é o mês que é ruim de nascer, né? Porque quando a criança não... Isso que eu ia dizer, cara, eu faço aniversário poucos dias depois do Dia das Crianças. Sim, Cara, faz o quê? Uma semaninha, 2, né? Então, cara, tu nunca ganha, né, o presentinho do Dia das Crianças e tu ganha dali 3 dias depois o presente de aniversário. Ou vem tudo junto antes e tá aqui quer teu presente, mas é aniversário e Dia das Crianças. Tu quer fazer a baixinada pra ninguém mais fazer aniversário no dia das crianças. Não, ou criar alguma coisa assim que, sei lá, que... Você que é E pai. dar um aqui. presente só. Eu sei como é isso, João, porque eu faço véspera de Natal. É isso aí, olha só. Sempre ganhei um presente, mas a minha mãe diz, não, mas eu te dou um que é grande. Isso aqui não é A gente Não é a véspera de mesma Natal. coisa. Mas a Mirella, ela tá certa. Ela ganha o presente do aniversário dela e no dia 25 quem ganha presente é o menino Jesus. Verdade. Eu acho que a gente poderia, como o Brasil tava nessa onda de protestos aí, né? Tipo, as pessoas que se sentem assim, vamos protestar. Lesadas. Vamos pra rua, né? Tipo, levantar os cartazes, eu quero meu presente na Quero data, presente, né? eu quero. Em minha defesa, eu tenho a dizer que eu quase falei minha mãe durante muitos anos, porque tem o Natal dia 25 de dezembro e eu faço logo depois de 18 de janeiro, eu já faço aniversário. E a minha mãe me deve um caminhão cegonha ainda, né? Eu tô esperando até hoje o autorama do Senna do meu pai. Gente, É um vamos trauma. parar com esse papo de criança. É o meu Tá, caminhão vamos cegonha. ouvir o desafio da Mirella, Vamos porque eu lá. acho que ela vai dar nos dedos da gente agora. Opa. Não por isso. Mas sabe o que acontece comigo? Toda vez que eu leio, e a primeira vez que eu li esse trecho de Hebreus, eu senti assim um puxão de orelha de Deus. E toda vez que eu leio esse trecho, eu me lembro disso e procuro me policiar. Então eu deixo isso de desafio, porque eu fui desafiada primeiro. Então assim, eu gostaria que você que tá em casa lesse de Hebreus 5, do 12 ao 14. Quando ele fala... Acho que começa do 11 mesmo pra ver por 12? quê. Beleza. Que fala que é lento. Justamente. Aí, por exemplo, você que lê isso, você vai analisar a sua vida espiritual. Eu também vou chegar em casa e vou analisar. Será que eu tô na fase criança? Será que eu já sou um adulto espiritualmente? Tô errando os erros de criança? Será que o meu alimento... Será que eu sou um adulto e tenho tomado o leite? Será que eu sou uma criança e quero toda hora o alimento sólido? Então, nessa hora, Deus nos convida a avaliar a nossa vida espiritual, a entender que se nós somos uma criança e de repente já está na hora de nós crescermos em determinados aspectos ou áreas da nossa vida, se nós estamos errando nas mesmas coisas, se as nossas fortalezas continuam aí de pé, então vamos cada um procurar se analisar e sempre estar melhorando para ser mais parecido com Cristo. O que vocês acham disso? Eu Eu acho acho um que ótimo desafio. É um bom desafio, é um exercício. Challenge accepted. É um desafio, exercício reflexivo. Com certeza. Vamos combinar assim, hoje todo mundo vai fazer esse... Vamos começar por nós, né? Uma oração. Olha só. Vamos Uma parar oração, de ser cara. arteiros, então. Chega de fazer arte. Eu fui uma criança muito arteira quando eu era É, criança. isso aí. Ah, meninos. Eu fui uma criança muito arteira quando eu era criança, vejam só. Veja só, que agora você é quase um pai de família. É, quase, né? Eu já um homem barbado. Nossa. Antes eu era uma criança babada. Agora eu vou me dar Então é isso, gente. Até mais.
Tira o metrônomo. Só tem que parar o trânsito ali fora, né? Porque da outra vez é tipo. Tem como botar uns cones ali na frente. Tranca a rua. Bota ali ó, a plaquinha homens gravando, né? E uns carinhas com sonezinho assim. Ou em meninas também, né? Tipo, Por favor, obrigada pela Hoje consideração. estamos em igualdade. Igualdade, Coisa é boa. verdade. A primeira vez eu não estou sozinha, nem Mirella está sozinha, nos unimos nossas Tá forças. piscando lá, ó. Se ela é pura e justa, né? Isso é muito bonito, com certeza. Buzinada. Acho que tu fala O show de das novo. poderosas agora. Acho que fala de novo, Mirella. Pra ficar bonito. Tá, eu vou falar. Vai, agora tu eu espera. vou esperar. não dá então. pra deixar essa buzina? Não, isso aí vai pros extras. A buzina é legal. Eu tô botando agora. Quando tem esse negócio, tá botando os extras. Stop it. Acho que tem que esperar um pouco. Essa buzina Parece a minha mãe de manhã chamando o Nicolas. Vamos brincar, adivinha o carro. Meu Deus. Não é buzina de Fusca. É, buzina de fogo disso aí. Parou. Parou. Eu disse pra minha mãe, um dia as janelas do teu carro vão estar quebradas, ou a janela de casa, porque toda manhã o Nicolas sempre se atrasa pro colégio, e a minha mãe... De novo. Nossa. Agora, vocês sabiam que avião não tem buzina? Ah, é? Nossa, Será que Será que é é... porque lá em cima não... Quem é que tá buzinando aí? Desculpa, eu disparei o alarme do carro sem querer. Ah, que legal! Des- Sabotando a própria noiva. e agora eu sei de que carro é. É o. Eu nunca tinha Duster. testado Duster. o barulho do carro, mas fui lá com a chave e fez A Mirella toda feliz ali falando. A gente estava querendo adivinhar. Você estava errado, não era um Ford. Ah, tá, então tá bom. Tá. Então é isso, gente. Até mais. Senão a vara pega, né? Até hoje a mãe fala. Pelo amor de Deus.